Olá, meus queridos, graça e paz para todos. Gente, eu estou passando aqui para deixar uma rápida reflexão para você que está me ouvindo. Olha, para quem não me conhece, meu nome é David Emanuel e eu sempre tenho esse costume de gravar algumas mensagens, algumas reflexões e compartilhar com os amigos nas redes sociais. E hoje eu gostaria de fazer isso com você que está me ouvindo. Eu quero compartilhar com você algo da parte de Deus. Olha, o texto que Deus propôs aqui para a gente, para a gente meditar nesse dia, é o texto de Mateus, no capítulo 6, e o verso 25, onde Jesus ele fala algumas palavras e eu gostaria de meditar um pouquinho e de ponderar um pouquinho sobre essas palavras. Diz-nos assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Portanto, minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas, com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olhem os passarinhos do céu. Olhem os passarinhos do céu. Eles não se preocupam com comida, eles não precisam semear, nem colher ou guardar a comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? E por que ficar preocupados com roupa? Olhem os lírios dos campos, eles não trabalham nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai, com toda certeza, cuidar de vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida, ou com roupa. Não sejam como os pagãos, pois eles é que têm intenso interesse nessas coisas, mas o Pai Celeste sabe muito bem que vocês precisam delas. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas estas coisas. Olha, meus amigos, que texto mais lindo, Que texto maravilhoso de Jesus. É interessante quando nós olhamos para o texto, nós percebemos aqui Jesus tratando de um problema recorrente da sua época. Um problema que estava acontecendo no seu contexto, que era a ansiedade, O viver ansioso de forma demasiada ou exacerbada, exagerada demais. Os discípulos estavam ansiosos, preocupados. Poxa, o que a gente vai comer? O que a gente vai beber? E Jesus ele agora começa a tratar sobre esse problema recorrente da sua época. É interessante isso, essa preocupação dos discípulos. E aí a gente fica pensando, poxa, mas os discípulos caminharam com Jesus, Jesus era aquele que estava sempre provendo tudo. E eles agora estão desesperados, preocupados com o que vão vestir, com o que vão comer. Isso, na verdade, é uma preocupação humana. Todos nós, seres humanos, temos essas necessidades. Nós temos essas demandas, de roupa, de comida. E aí Jesus ele começa a falar com os discípulos, e Jesus, ele, na verdade, está advertindo os discípulos, chamando aqui os discípulos à consciência. E Jesus fala, portanto, minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisa alguma, com a própria vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Aí Jesus, ele pergunta,
Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olha, meu querido, quando nós olhamos para esta história aqui, para esse contexto, e quando nós trazemos, contextualizamos para os nossos dias atuais, nós vamos perceber que nós não estamos vivendo diferente. Principalmente nesses dias de desespero, com essa pandemia, com esse vírus que se alastrou, por todo o planeta. Aí a gente pega tantas pessoas desesperadas, ansiosas, de forma exagerada, pessoas que não sabem o que vai fazer. Meu Deus, o que vai ser de nós? O que vai ser do amanhã? Pessoas que estão desnorteadas, preocupadas com o amanhã. Pessoas que estão indo ao supermercado e parece que vai comprar o supermercado inteiro, porque estão apavoradas, atônitas, aflitas, desesperadas, ansiosas demais. E aí a gente encontra aquela fila nos supermercados, as pessoas comprando e estocando cada vez mais mantimentos, na preocupação do que vai ser amanhã, na preocupação de como vai ser o amanhã. E quando nós olhamos para a história aqui de Jesus e nós fazemos aqui um comparativo, nós vamos perceber que parece que é o mesmo contexto, de desespero. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo essa reflexão, que essas palavras de Jesus que foram proferidas há mais de 2000 anos atrás para os discípulos, ela permanece intacta. Ela tem o mesmo poder e a mesma autoridade. Jesus está dizendo para nós nesses dias que nós precisamos confiar nele. E aí o interessante é que Jesus ele se utiliza de figuras, Jesus ele tinha muito isso, Ele falava muito por meio de parábolas, que significa comparações. Ele pega figuras do seu contexto ali, do cotidiano, coisas simples, para trazer ali exemplos, Jesus ele sempre utilizava, dessa coisa mais didática. A pedagogia de Jesus era fascinante, Era algo muito simples. E aí Jesus, ele se utiliza do que a gente chama de metáfora. Ele pega um passarinho, um animalzinho tão simples que aos olhos humanos parece ser tão insignificante, um passarinho. Mas Jesus pega da figura de um pássaro e Jesus diz, olhem para os pássaros. Olhem para esses passarinhos. Eles não semeiam, eles não colhem, mas porém eles têm o que comer. Não lhes falta coisa alguma. Aí Jesus faz outra pergunta, Jesus faz uma pergunta, E é a pergunta que eu faço para você. Jesus pergunta para os discípulos, será que vocês não têm muito mais valor do que esses pássaros? Jesus está perguntando para você nesse dia, será que você não tem muito mais valor? E é interessante que nessa turbulência toda, a gente precisa parar um pouquinho, desacelerar, parar um pouquinho, puxar o freio de mão e olhar para as coisas simples da vida, olhar para os pássaros e perceber o quanto eles são simples, mas o quanto Deus cuida de cada um desses pássaros. Como é lindo o cuidado de Deus para com esses animaizinhos tão frágeis. E não falta nada para eles. E Jesus está nos convidando a olhar para essas coisas simples. E Jesus estava convidando os discípulos também a olharem para o contexto em que eles estavam vivendo. E olhar para os animaizinhos, que são figuras tão simples, mas que Deus cuida de cada um deles. É interessante demais. E aí Jesus, ele vai seguindo com as suas palavras, Ele vai seguindo. Será que com todas as preocupações juntas,
poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? Jesus está dizendo, olha, com todas as preocupações, nós não vamos acrescentar que seja 1 minuto em nossos dias aqui na terra. E Jesus estava dizendo, olha, a preocupação não vai levar vocês a nada, a não ser ficarem cada vez mais ansiosos e trazendo para si preocupações, ansiedade e aí também a depressão. Então Jesus está nos convidando e convidou os discípulos e nos convida nesse dia especial a crermos nele, a deixarmos de lado essa ansiedade que tem roubado os nossos dias, essa preocupação com o dia de amanhã. E aí Jesus fala, olha, deixa a cada dia o seu mal, basta a cada dia o seu mal. O que é isso? Jesus estava querendo dizer, olha, tem gente que quer carregar a carga de amanhã, ele quer carregar hoje. Deixa a cada dia o seu mal. O que é para ser carregado amanhã, será carregado amanhã. O que é para você carregar hoje, o seu fardo de hoje, você vai carregar hoje. Só que o problema da ansiedade, essa ansiedade que tem roubado os nossos dias, né, dominado o nosso coração, ela não nos permite viver o presente. Ela sempre está projetando o futuro. Ela sempre está nos colocando no que vai acontecer amanhã. Poxa, o que vai acontecer amanhã? Meu Deus, amanhã eu tenho boleta para pagar. Amanhã eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo. O que vai ser de nós? O que vai ser de nós amanhã? E aí nós já estamos carregando a carga de hoje, mas também estamos carregando a carga do outro dia, do dia seguinte. E aí o que vai acontecer conosco? Vai acontecer o que nós chamamos de sobrecarga. Nós vamos carregar uma sobrecarga. E é por isso que nós encontramos a sociedade tão sobrecarregada. Há um peso além do que ela pode carregar, porque ela está vivendo não o dia presente, não o momento do agora, que é o presente que Deus nos deu. Porque o passado já foi. Nós não podemos voltar atrás. O futuro não pertence a nós. E o que nós temos? Nós temos o presente. E é no presente que precisamos viver. Só que a ansiedade, ela domina a nossa vida a tal ponto de não permitir que vivamos o presente. Era o que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam focados no amanhã. E agora? O que vai ser de nós? E amanhã? E quando faltar? E quando não tiver alimento? E quando não tiver roupas? Porque eles deixam tudo para seguir a Jesus. Os seus afazeres, eles abandonam para caminhar junto com Jesus. E aí vem a preocupação. O que vai ser de nós? Né? E muitas das vezes isso acontece conosco. E de repente está acontecendo com você, que está sendo dominado por tanta notícia ruim, que está sendo propagada na mídia, nas redes sociais. E aí você fica desesperado. Meu Deus, o que vai ser de mim? Mas Jesus está convidando você a confiar nele e a crer que ele está cuidando de você. Era isso que Jesus queria mostrar para os discípulos. Olha, eu estou cuidando de vocês. Como um bom pai que cuida dos seus filhos, eu estou cuidando. Deus está cuidando de cada um de nós. Então nós não precisamos ficar preocupados com o que nós vamos vestir, com o que nós vamos comer. Não é que nós vamos cruzar os nossos braços e dizer, poxa, agora eu não faço mais nada. Não é isso. Mas você não precisa viver ansioso a tal ponto de se desesperar, como se Deus não existisse ou como se Deus não cuidasse de você. Deus cuida de você. Deus cuida de você. E aí Jesus segue, no entanto, nem o rei Salomão, Jesus está falando, né, dos lírios, e é tão lindo os lírios, né? Quando a gente vê eles ali crescidos, é lindo. E Jesus usa mais uma vez da figura de algo tão simples que era do cotidiano daquela época, né, do contexto daquela época. Jesus usa do lírio, né? E diz, olha, olhem para os lírios, né? Olhem para os lírios. Eles não tecem as suas roupas, né? Eles não tecem, eles não trabalham, nem tecem as suas roupas. No entanto, nem o rei Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Aí Jesus complementa,
Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai com toda certeza cuidar de vocês? Gente de pequena fé. Jesus chama os discípulos de pessoas de pequena fé. Jesus está dizendo para você precisa ter mais fé. Muitas das vezes nós nos demonstramos ou nós mostramos ser pessoas de pequena fé, como os discípulos estavam sendo. No momento que eles tinham que crer em Jesus e a confiar que Jesus estava cuidando deles, eles demonstram a falta de fé. Isso acontece conosco. E nesse momento que nós estamos vivenciando agora, o tanto de gente que está sem fé, desesperada, batendo cabeça de um lado para o outro. Mas Deus está dizendo para você, nesta palavra, você precisa ter fé. Olha, a fé não é a certeza de que você vai conquistar tudo. A fé é a certeza de que você está em Deus, Deus está em você e que você vai passar por tudo que for necessário passar junto com Deus. Isso é fé. Isso é fé. E nós precisamos ter essa fé em nós e crer que, independente da circunstância, Jesus está conosco. Ele sempre estará conosco. E Ele sempre vai cuidar de nós. Como Ele estava cuidando dos discípulos, Ele também está dizendo para você, eu cuido de você. E aí lá no finalzinho do texto que a gente leu, Jesus fala, olha, busquem em primeiro lugar, coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus está convidando você a deixar essas coisas terrenas em segundo plano e a olhar para aquilo que de fato é importante. O que é importante? O importante é olhar para as coisas eternas, ou seja, o importante é olhar para aquilo que vai trazer alento para a sua alma, para aquilo que vai fortalecer a tua alma, para aquilo que vai fortalecer o seu interior. O reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas estão mais preocupadas com o ter do que com o ser. As pessoas querem possuir, as pessoas querem... E não é por acaso que nós estamos vivenciando tudo isso que está se passando. Isso são os exageros da sociedade. E aí nós encontramos um monte de gente dizendo, isso é Deus, é a punição de Deus, é Deus que está punindo, é Deus que está vingando da humanidade, a ira de Deus, aquele monte de coisa que a gente vê por aí afora, né? Pessoas falando. Mas o fato é que o ser humano, ele vem vivendo de forma desenfreada, nessa busca por ter, por possuir, a maldade dominando o coração do ser humano, e a busca pelas coisas terrenas estão sendo cada vez mais elevadas, e o reino de Deus está ficando de lado. Mas Jesus convidou os discípulos, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Então, meu querido, o segredo nessa dificuldade que estamos vivenciando é buscar o reino de Deus, é buscar a vontade dEle, é buscar o que Ele quer para cada um de nós. E aí, Ele vai suprir o que nós precisamos, Ele vai prover o que você precisa. Então essa é a reflexão, que Deus te abençoe, que você continue meditando nessa palavra, que você continue meditando, nesta palavra e compartilhe com outras pessoas. Muita gente precisa ouvir essa palavra. Deus te abençoe. Acredite, Deus está cuidando de você. Jesus está cuidando de você. Ele cuida como um bom pai que cuida dos seus filhos. Como um bom pai que cuida, Ele está cuidando de você. Não permita, de forma alguma, que a ansiedade domine os seus dias.